Seja bem-vindo ao Acerto de Contas desta semana. Hoje analisamos o processo, mas também a polémica em torno do papel comercial do GES e também o papel dos reguladores em todo este processo. São meus convidados Tiago Freire, José Santos Teixeira e Fernando Antas da Cunha. Aos três sejam bem-vindos, é um prazer tê-los comigo e discutir ao longo dos próximos 45 minutos estes e outros temas. E antes lançar uma reportagem que dá conta precisamente desta troca de responsabilidades entre, por um lado, o Banco de Portugal e, por outro, a CMVM. CMVM e Banco de Portugal não se entendem e estão de costas voltadas. Começou com uma carta enviada por Carlos Costa à Comissão de Inquérito do BES. Nessa carta, o governador responsabiliza a CMVM pelos clientes lesados com o papel comercial do BES, uma vez que, diz Carlos Costa, é à CMVM que cabe a supervisão da atuação das instituições de crédito enquanto intermediários financeiros. No dia seguinte, a CMVM respondeu a dizer que vai utilizar todos os instrumentos ao abrigo da lei para assegurar a proteção dos direitos dos investidores, ou seja, pagar o papel comercial. O problema é que, ao que o Económico apurou, junto de fonte oficial, embora a responsabilidade de venda do papel comercial seja da CMVM, a decisão recai sobre o Banco de Portugal, já que foi a entidade que implementou a medida de resolução do BES. Além disso, ao que tudo indica, os processos por contraordenação e eventuais coimas deverão ser aplicadas ao intermediário financeiro, o BES, uma vez que as responsabilidades não transitaram para o novo banco. Caso diferente acontece com os gestores, já que vão continuar a ser pessoalmente responsáveis por eventuais irregularidades detectadas na comercialização do produto. Na resposta ao governador, a CMVM mostra também alguma surpresa em relação à recente alteração de posição do Banco de Portugal e reafirma que o novo banco deve encontrar soluções de compensação dos investidores não qualificados, vítimas das más práticas de comercialização de papel comercial vendidos aos balcões do BES. A CMVM entende que foram criadas expectativas jurídicas aos subscritores quanto à restituição do capital investido, um argumento que, no limite, poderá reforçar a posição dos clientes lesados do BES em eventuais processos. Tiago, olhando para todo este processo e víamos aqui esta troca de galhardetes entre a CMVM e o Banco de Portugal, claro que pelo meio ainda há o BES, barra novo banco, barra clientes, mas todo este processo e, acima de tudo, as responsabilidades devem ser clarificadas. Os clientes e os portugueses, de uma forma geral, devem saber a quem é que caberia essa responsabilidade. Parece-me que nesta altura ainda está tudo muito turvo. Está, e sobretudo temos que pensar que no meio disto há clientes, há investidores e, no mínimo, era importante eles perceberem a que porta é que devem bater e eles até aqui consideravam que havia duas portas a que tinham que bater, pelo menos têm demonstrado isso. Vão ao novo banco por uma questão até de pressão pública, tem muita visibilidade de fazer essas manifestações que têm feito. Por outro lado, ao Banco de Portugal, que é quem tem conduzido o processo. Depois o Banco de Portugal parece passar a bola à CMVM, a CMVM, até por questões legais, acaba por ter que passar a bola ao Banco de Portugal, mesmo que queira resolver, não tem competência para resolver isto, e os clientes não sabem a quem é que são dirigir. Sendo que é importante, qualquer que seja o desfecho deste caso, paga, não paga, paga a prazo, paga a parte, seja o que for, as pessoas têm que ter um interlocutor assumido, que fale claro, até porque as pessoas, se quiserem partir para tribunal, contestar, ou seja o que for, têm que ter uma decisão escrita nas mãos, têm que ter documentação e têm que dizer: este senhor é o responsável por dizer o que é que se passa e disse-me isto, e é com base nisto que eu vou contestar. O problema é que, neste momento, passado tantos meses, há muitos clientes que ainda continuam a contactar o Diário Económico e presumo que outros jornais, a perguntar a quem é que eu me dirijo, quem é que me vai esclarecer as dúvidas, e às vezes colocam-nos questões a nós, jornalistas, que nós não podemos responder porque não temos responsabilidade, não é? Podemos dizer, dos contactos que temos tido dizem-me isto e aquilo, mas nós não decidimos nada. Claro. José Santos Teixeira, em relação a este papel comercial do GES, na sua opinião, deve ou não ser pago? Eu penso que deve ser pago por várias pessoas, várias entidades e parcialmente. Quer dizer, acho perfeitamente normal que os clientes
também assumam uma parte da responsabilidade de terem decidido, não digo por ganância, não foi o caso, mas terem decidido por falta de informação, que talvez não tenham procurado suficientemente, ter uma melhoria da rentabilidade, à qual, obviamente, corresponde sempre um agravamento do risco. Quer dizer, não é indiferente um depósito que, teoricamente, toda a gente sabe não tem risco, a não ser o da falência do banco, portanto, também tem, de um investimento numa empresa que não é cotado, portanto, numa empresa que não é suficientemente conhecida, pelo menos a sua situação financeira, que o banco sabia ser de pré-falência, mas que evidentemente os clientes não sabiam. Portanto, eu penso que há culpas de todos e, portanto, todos têm que pagar um bocadinho, inclusivamente o Estado, porque se o novo banco também entrar, digamos assim, na indenização, é evidente que o novo banco vale menos as entidades que participam no capital do novo banco ou que se responsabilizaram pelo fundo de resolução, que são todos os bancos, também vão apanhar um bocadinho dessa responsabilidade. Portanto, mas isso é um problema que vai ser decidido pelos tribunais e esperemos que seja rapidamente, porque a situação, à medida que se vai arrastando, vai apodrecendo e vai se tornando um pouco insustentável, sobretudo para as pessoas que estão nos balcões dos bancos. É extremamente difícil, embora tenham estado na origem do problema. Digamos, a administração antes de mais e também os empregados que transmitiram a confiança que era antiga neles e, portanto, o que levou os clientes a aceitarem tão facilmente a mudança de depósitos para este tipo de instrumentos já vamos financeiros. analisar o modus operandi ainda do BES no momento da venda deste papel comercial. Fernando Antas da Cunha, há aqui uma questão mais legal, certamente, e vamos também ouvir falar muito sobre este processo nos tribunais, provavelmente. Eu trouxe uma carta, de um e-mail mais concretamente, de um cliente de 7 de agosto de 2014, um e-mail que foi enviado precisamente a esse cliente por parte do Banco de Portugal, em que era dito, e estou a citar, a provisão que acautela o risco relacionado com o reembolso aos clientes de retalho do BES de papel comercial do GES foi transferida para o novo banco. Compete ao novo banco decidir sobre o reembolso do papel comercial do GES. Ora, esta é um e-mail que, como lhe disse, foi enviado a um dos clientes, um dos detentores deste papel comercial, por parte do Banco de Portugal, mas que criou também aqui alguma confusão, porque, em boa, e é essa a questão que lhe coloco, o que diz o Banco de Portugal é, depois o novo banco é que vai decidir, não diz que o novo banco vai pagar. Bom, em primeiro lugar, eu penso que a melhor palavra para definir tudo isto é uma atrapalhada generalizada daquilo que se está a passar. Em primeiro lugar, nós temos que ir à base. Se é ou não lícito, se é ou não válida a deliberação do Banco de Portugal quando decide a medida de resolução, em particular de separar o BES em duas novas entidades, o novo banco e o Banco Mal ou BES. E o que é que vai para um e o que é que vai para o outro. Este é o primeiro ponto. E isto já existem, de facto, ações em tribunais, e não são poucas, em que, em primeiro lugar, estão a colocar precisamente isto em causa. Porque se os tribunais administrativos vierem considerar que um conjunto de pessoas ou de lesados que colocaram essas ações têm razão, ou seja, que aquela deliberação, como foi tomada pelo Banco de Portugal, não poderia ter sido tomada. Tudo o que estiver para a frente é anulado. Tudo é nulo. Isso é o primeiro ponto. Portanto, o que é que eu penso que nós vamos assistir agora? Penso que nós vamos assistir. Essas ações existem. A contestação por parte dos bancos, ou neste caso do novo banco, do Banco Espírito Santo, do Banco de Portugal, estão a começar agora a chegar. Só agora é que começaram a ser notificadas às partes. E o que vai acontecer é que, seguidamente a isto, e como existe já uma intenção de compra do novo banco, muito provavelmente vamos assistir a várias providências cautelares no sentido de parar esta venda, porque ela depois torna-se inútil todas as outras decisões que sobrevierem, porque a partir do momento em que tenhamos um terceiro de boa-fé a comprar, a adquirir o banco, naturalmente que este é que já não pode ser responsável. Neste momento estamos num momento intermédio em que existe uma intervenção do Fundo de Resolução e que ainda pode ser controlável e voltar para trás. A partir do momento em que entra qualquer investidor e que pagou legitimamente um preço pelo banco, dificilmente aí as pessoas vão ter algum tipo de possibilidade de reaver o seu dinheiro. Peço desculpa de interromper.
Eu penso é que não vai haver nenhum investidor que compre o novo banco sem saber qual é a responsabilidade que pode assumir. Se houver ações, muito provavelmente aquilo que vão... então vão abater ao preço. Portanto, basicamente vão ver o valor das ações judiciais, e vão fazê-lo como uma contingência normal, em que terá que ser aprovisionada num escrow account ou qualquer coisa do género para comprarem o banco. Relativamente a esse e-mail, isso não é um e-mail vindo de um balcão de um banco. Portanto, estamos a falar do Banco de Portugal. Naturalmente que esse e-mail tem em si próprio uma substância que pode e deve ser utilizada em tribunal. Mas é passível de ser mal interpretado? É passível de ser mal interpretado, e mais. A questão da provisão que foi constituída em 2014 de 700 milhões de euros... Que era essa, se me permite, já agora a questão que este cliente coloca ao Banco de Portugal é precisamente essa, é se o papel comercial, neste caso concreto da Rio Forte, está garantido por essa redundância, garantia. Pronto, a questão é que para a emissão de papel comercial, nos requisitos, é que a entidade emissora constitui uma garantia, neste caso chamada First Demand, portanto em que pode ser executada a primeira interpelação, de que aquilo que está neste caso a prometer, porque o papel comercial por natureza e por definição é um instrumento, um título de crédito, como é um cheque, ou como é uma letra, ou como é uma livrança, é um título de crédito para suprir deficiências de tesouraria momentâneas. Portanto, é um instrumento, não é um produto financeiro, é um título de crédito, é uma coisa completamente diferente. Para que este papel comercial possa ser emitido, tem que preencher um conjunto de requisitos, entre os quais a emissão de uma garantia de que as pessoas que estão a adquirir este papel comercial tenham de que, na maturidade do mesmo, vão ser pagas os seus montantes. Outros dos requisitos é que os balanços e todas as contas da entidade emissora estejam de acordo com a lei. Ora bem, o que é que nós aqui logo à partida batemos? É que as entidades reguladoras, aquelas que agora estão a passar a responsabilidade umas para as outras, não fizeram o seu trabalho, nem um nem outro. O Banco de Portugal diz que para o papel comercial é a CMVM que tem a relação, e é verdade, mas por outro lado o mesmo Banco de Portugal é que impediu a continuação da comercialização deste papel comercial do BES a meio do ano passado. O que não poderia fazer, porque se a responsabilidade da CMVM, era a CMVM que teria que ter essa obrigação. E, portanto, parece-me aí, eu concordo totalmente com aquilo que foi aqui dito, que não há aqui um único culpado. Existem, eu julgo que qualquer pessoa que vá para o tribunal vai com certeza demandar no mínimo estas 4 entidades. BES, Novo Banco, Banco de Portugal, CMVM e provavelmente administradores do antigo BES. E isto vão estar em todas as ações judiciais daqui para a frente. Agora, que me parece a mim que uma provisão só por questões reputacionais, que era aquilo que vinha defender o Banco de Portugal, parece-me um bocadinho excessivo. O que é isso de uma contingência reputacional da questão? Paga ou não paga? E por isso eu acho que essa provisão deve servir para pagamento. Tiago, e depois entramos nos pormenores, que é o Banco de Portugal já tinha enviado, antes desta última troca de galhardetes, uma carta à CMVM, onde dizia, e justificando precisamente ou escusando-se a essa responsabilidade, que foi, o que esteve em causa foi a comercialização de instrumentos financeiros e não de produtos bancários, e por isso seria da responsabilidade da CMVM. Entretanto, há algumas notícias que vão dando conta de que já depois da proibição do Banco de Portugal, foram vendidos nos balcões do BES 23 milhões de euros em papel comercial. Portanto, também é preciso, e em linha com aquilo que tem sido dito, ignorar um pouco, mesmo achando-se que tenham responsabilidades, eventualmente, mas ignorar o papel destes reguladores, mas olhar também para a atuação do próprio banco. Sim, é fundamental, até porque fala-se desses 23, eu acredito que seja muito mais, porque isto houve aqui uma espécie de jogo do gato e do rato entre o Banco de Portugal e o BES. Basicamente o que acontecia aqui é que estas emissões de dívida, papel comercial é dívida de curto prazo, mas havia muitas emissões diferentes. O grupo andava-se a financiar junto da base de clientes. Primeira coisa que acontecia, uma estratégia que durou vários anos, isso era colocado em fundos de investimento do Banco Espírito Santo. Espírito Santo de Liquidez era o maior fundo português, tinha 80% colocado em dívida do grupo. Chegou um ponto em que a CMVM, na sua supervisão dos fundos, achou que havia ali uma concentração, parece-me óbvio agora, havia uma concentração excessiva de risco em títulos emitidos por uma única entidade e disse, meus senhores, vocês têm que reduzir isso. E o que é que acontece? Ao fazer isto, o BES tem duas hipóteses. Ou reduz pura e simplesmente e não faz mais nada e o grupo perde uma fonte de financiamento importante, ou faz o que o BES fez, que foi à volta. Tirou isso do fundo, eram mais que mas sobretudo o Espírito Santo de Liquidez, e começou a vender isto aos balcões como uma alternativa a depósitos. Portanto, houve aqui uma atitude, no fundo, quase de, se quisermos, fraude à lei,
porque foram conseguir o mesmo objetivo, que era proibido por uma recomendação ou por uma imposição da CMVM, mas foram à volta para fingir que estavam a cumprir as regras, não através do fundo, mas vendendo diretamente os produtos. Portanto, foi aí que tudo isto nasceu. Sendo que, aliás, há quem diga até, se a CMVM não tem vindo no cumprimento do seu papel dizer ao BES, os vossos fundos não podem ter tanta dívida do Grupo Espírito Santo, nada disso tinha acontecido, porque foi esse movimento que depois veio contaminar o próprio banco e as carteiras dos clientes. Até porque esses fundos que tinham muita dívida de GES, tinham boas rentabilidades, o dinheiro era pago. Agora, de facto, em termos prudenciais, em termos de boa gestão, estava tudo errado, não podia ser. Agora, aqui a questão de se passa para aqui, se passa para ali, o próprio Banco de Portugal, estas instruções que dá, deixa de vender papel comercial. Tudo isto nós estamos num ponto em que o Banco de Portugal e a CMVM não podem agir como se estivéssemos perante uma situação normal e ler a lei como se nada se tivesse passado. Isto já não... Obviamente, todas as decisões têm que ter um fundo jurídico, porque tudo isto, como disseste bem, vai ser questionado em tribunal durante anos. Portanto, eles têm que ter sempre muito cuidado. Agora, a verdade é que não podemos vir com esta coisa de a competência de papel comercial é da CMVM. Muito bem. Mas o Banco de Portugal, como disseste, deu instruções ao BES, vocês deixem de vender papel comercial. Então foi-se meter numa coisa que não era a sua competência. Claro. Tal como agora passa a bola para a CMVM. Vocês é que têm que resolver. E a CMVM diz assim, então está bem, se nós temos que resolver, nós achamos que é assim. E o que a CMVM diz é achamos que é o novo banco. Mas o que é que acontece? A própria CMVM diz assim, mas a última palavra é do Banco de Portugal. Portanto, este é o nosso entendimento. Não temos o poder para os obrigar a pagar. Não, e sobretudo porque, sendo o novo banco um banco de transição, no âmbito da resolução do BES, o Banco de Portugal tem superpoderes, não é só supervisionar um banco normal. Neste banco, que é um banco de transição, o Banco de Portugal manda e desmanda tudo o que quiser. Portanto, por mais que passe a bola, seja para quem for... Poderia e deveria fazer mais, na tua opinião, o Banco de Portugal, nesta fase? Eu acho que sim, e acho que sobretudo, as coisas estão a ser tratadas, ainda não nos foi explicado de forma clara porque é que isto não é resolvido. Porque fala-se de uma questão de rácios do novo banco, sendo que eu acho que essa não é toda a verdade, porque estamos a falar de 500 milhões, coisa por aí. Se esse impacto for para o novo banco, que eu não acredito que vá, mas se fosse, o novo banco continuaria a ter rácios acima do legalmente exigível e o exigido pelo Banco de Portugal. Portanto, não havia drama nenhum, não era preciso um aumento de capital. O que é que aconteceria? Obviamente, quem vier comprar o novo banco a seguir ia pagar menos 500 milhões. Ia dizer assim, se calhar tenho que capitalizar o banco daqui a 2 anos ou no futuro, por ter uma almofada menor, portanto vou pagar menos. Mas não parece que daí viesse grande mal ao mundo e cumpria-se alguma justiça para com os clientes. Portanto, eu não sei se essa é toda a verdade, se esse é o único motivo pelo qual o Banco de Portugal não permite que o novo banco se responsabilize, sendo que o novo banco, de facto, tem muitos problemas para resolver, este é apenas mais um, e já resolveu alguns. Também é preciso dizer que houve clientes de dívida, com situações também complicadas, e que a gestão já resolveu. Agora ainda falta muitos, e ainda por cima são muitos e muito barulhentos, que é muito desagradável para o novo banco. José Santos Teixeira, como é que é quase a pergunta para $1 milhão? Como é que se evita que estas situações ocorram, estes contornos à lei, estes atalhos que se encontram no mundo financeiro? Antes de responder a essa pergunta, eu gostava de dizer que estou perfeitamente de acordo com o Tiago Freire, porque essa que vai ser a solução. Quer dizer, o novo banco, para evitar perder clientes, criar uma imagem detestável, impossível depois de gerir, etc. E, inclusivamente, para evitar submeter os seus colaboradores a um stress absolutamente incrível de enfrentarem diariamente um conjunto de clientes, no mínimo mal dispostos, para não dizer agressivos, vai pagar. E, provavelmente, até de acordo com o que eu dizia há pouco, não vai pagar tudo. Vai dizer, temos muita pena, pagamos 80%, que é o habitual nestas coisas, é pagar parcialmente. Os clientes também têm alguma responsabilidade, digamos assim, e, portanto, se os clientes fizerem um descontozinho de 20%, já são só 400 milhões a distribuir pelo fundo de resolução, digamos assim, por todos os bancos portugueses, no preço de venda do novo banco, e é talvez preferível do que esperar que a situação se degrade a tal ponto que o novo banco valha muito menos do que os menos 400 milhões que eventualmente possa ter que pagar aos clientes. Portanto,
essa julgo que vai ser a solução, e se ela fosse tomada rapidamente, penso que era de uma grande utilidade para todos. Só não vier este programa sobre este tema, mas isso não é um mal maior. Agora, de onde é que isto vem? Eu penso que isto vem essencialmente de não termos lembrado das lições da crise de 1929. Eu vou muito longe, porque após a crise de 1929 houve uma legislação que se chama o Glass-Steagall Act, que impedia que um banco de investimentos, um banco comercial e um gestor de ativos estivessem juntos no chamado Banco Universal. O Bush, em 1990 ou qualquer coisa assim do género, voltou a cortar essa lei e voltámos aos bancos universais. A primeira desgraça foi o Lehman Brothers. E depois disso foi, em Portugal, o BPP, o BPN, o BCP e agora o BES. Quer dizer, e é aí que eu acho que os clientes também têm uma certa responsabilidade de, depois destes acontecimentos todos, terem um bocadinho mais cuidado na sua escolha dos parceiros, digamos assim. Porque não há dúvida nenhuma que esta mistura de atividades, com uma muralha da China entre elas, que é teórica e que não consegue separar completamente, basta ver o caso agora do BES, que é totalmente evidente, e portanto, esta mistura de atividades condena a que mais tarde ou mais cedo apareçam estes casos. Portanto, esta é a verdadeira origem, as pessoas têm que aprender que, para além do banco comercial, há a sua sociedade gestora, independente, se possível, de qualquer entidade bancária, comercial ou de investimentos, e, portanto, têm que consultar essa entidade para saber se devem ou não comprar. A única entidade, nesta altura, que está a fazer esse papel em Portugal é a DECO. A DECO, na sua revista, para os seus assinantes e sócios, está efetivamente a identificar perfeitamente quais os produtos que devem ou não ser comprados. Isso é fundamental que exista e essa função compete essencialmente às sociedades gestoras. Fernando Antas da Cunha, e precisamente aqui o José Santos Teixeira tocou numa questão que me parece importante. Já falamos dos reguladores, já falamos da entidade em si, se quisermos a entidade emissora ou emitente, e falta falar dos clientes. Fala-se muito de literacia financeira, mas também haveria ou haverá em todo este processo alguma iliteracia financeira, ou seja, os clientes poderiam não saber, pelo menos na totalidade, o que é que estavam a comprar. Eu, sinceramente, quer dizer, não tenho conhecimento de causa, mas isso parece-me evidente. Parece-me evidente que numa grande parte, aliás, dos casos que tenho conhecimento até por a minha profissão, e que me consultaram enquanto advogado, realmente as pessoas asseguravam, e não tenho nada que o fazer, mas asseguravam que estavam, quando lhes foi vendido o produto, foi-lhes vendido um produto como absolutamente de ausência de risco, capital garantido, como basicamente de um depósito a prazo se tratasse. Aliás, se nós virmos bem, esta figura do papel comercial, não fosse esta situação do BES, era uma figura pouco falada, em termos da comunicação social, em termos daquilo que todos os dias são os típicos produtos financeiros que se falam, ações, obrigações, fundos de investimento, etc. E por isso, obviamente, que o desconhecimento da lei, ou neste caso o desconhecimento de um produto financeiro, não aproveita ninguém. Isto é um princípio básico, ou seja, se as pessoas não leram, não tiveram cuidado, aí concordo em parte com aquilo que diz, porque nem todos os clientes têm o mesmo grau de iliteracia. Portanto, haverá alguns que com certeza teriam a obrigação de saber um pouco aquilo que estavam a comprar. Podemos dizer que, e não sei se é essa a figura mais indicada, mas saberá melhor do que eu, houve aqui um agir de má-fé por parte do banco? Eu arrisco-me a Porque dizer que o banco saberia certamente o que estava a vender, ou não? Quem colocou o produto, com certeza que saberia, não é? Agora, depois, quem estava a vender o produto no balcão, isso acredito que talvez não é? Eu estou convencido que as pessoas do próprio banco foram apanhadas tão de surpresa, como todos nós, quando todo este escândalo veio a arrebentar. Agora, há uma coisa que nós referíamos lá fora, antes aqui de entrar no programa, e que de facto é verdade.
e eu sinto isso pessoalmente, e acho que todos nós aqui nesta mesa sentimos, há uma relação pessoal com o gestor de conta que é uma relação importante, que é uma relação que nós nos revemos de confiança. E por isso, se foi alguém que já nos acompanha há uma série de anos, que nós não temos absolutamente nada por onde desconfiar, que nos coloca um produto em cima de uma mesa de negociação como sendo uma coisa com segurança e que podemos estar absolutamente tranquilos, porque o Grupo Espírito Santo é isto ou aquilo, eu penso que há uma tendência natural do cliente a ceder e dizer muito bem, eu concordo com esse produto, até porque muitas vezes ou não tem tempo, ou não tem paciência, e aí o tal desconto que refere a ser também, na minha opinião, alguma coisa que tem sentido e que deverá também ser colocada em cima da mesa. Agora, mais do que tudo, eu acho que de facto devemos ter lições para o futuro. As pessoas quando vão, a maior parte de nós não temos absolutamente nenhum tipo de formação para estar a negociar qualquer tipo de produto financeiro, ou bancário ou não bancário. Não temos. E por isso devemos recorrer a quem o saiba fazer, ou então resguardar-nos nos típicos depósitos a prazo. E dizia há pouco uma coisa que para mim é fundamental. Antigamente era o banco que escolhia os clientes. Hoje passaram a ser os clientes que escolhem o banco. Daqui a pouco nós vamos ter que ter o banco a provar que tem um conjunto de compliance, de governance e de rácios que é digno de ter lá o meu dinheiro, seja o meu dinheiro 1.000 euros, 1 milhão de euros, 10 milhões de euros, seja o que for. Portanto, é o banco que tem que provar. Não, nós somos sólidos, porque realmente hoje nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia da manhã. Sabemos uma coisa, que os bancos estão altamente endividados, que é normal que existem sinais que as pessoas devem ter como absolutamente claros que alguma coisa não está bem. Se nós sabemos quanto é que os bancos compram o dinheiro, e se estão a dar mais juro do que aqueles que pagam pelo dinheiro que estão a pedir, alguma coisa seguramente estará mal. Não é possível, porque isto é uma conta simples. E há muita gente que ignora isso e, portanto, vai de facto atrás do lucro fácil e das rentabilidades fáceis. E de repente, então, temos os casos que tínhamos, que não eram mais do que donas brancas, menos agressivos, mas era exatamente a mesma coisa. E voltamos à máxima económica de que não há almoços grátis. Rapidamente para lançar o intervalo. Uma pequena farpa. Até o Zé Albrava e o Ganadeiro não sabiam exatamente o que estavam a comprar. E já vamos falar precisamente sobre isso na segunda parte, à altura para um curto intervalo neste acerto de contas. Não saia daí.